Então voltemos, meus amigos. Vou falar agora a vocês a respeito de uma experiência realizada pelo Dr. Lozanov, né? O Dr. Lozanov, professor a vida inteira, então ele realizou essa experiência em 2 salas que ele ministrava a aula. Então o professor chegou na sala pela manhã, ele ministrava a mesma disciplina, dava as mesmas aulas, as mesmíssimas aulas, resolvia os mesmos exemplos para 2 turmas, uma pela manhã e outra à noite. Na véspera de uma prova, o professor chegou na sala da manhã e disse assim: minha gente, amanhã é o dia da nossa prova, vocês estão lembrados disso. Quero falar a vocês que fiquem tranquilos, que a prova vai ser muito fácil, a prova não vai fugir daqueles exemplos que nós estudamos aqui exaustivamente em sala de aula. Então, se você assistiu a aula direitinho, não tem por que se preocupar, você vai fazer uma excelente prova, né? Amanhã não vai ter problema nenhum, todo mundo vai tirar nota boa, eu tenho certeza disso. Aí chegou na sala da noite, naquele mesmo dia, ele chegou, né, na sala da noite, já chegou assim, cabisbaixo, né, com um ar assim, preocupado, e aí disse num tom de voz muito sério: amanhã, vocês sabem, amanhã é a nossa prova, né? Meu Deus, amanhã é o dia da prova. Eu não queria estar na pele de vocês, mas vocês não sabem o que vai ser a prova de amanhã. A prova de amanhã vai ser tão difícil, minha gente, tão difícil que, sinceramente, eu não sei nem se vale a pena vocês estudarem alguma coisa, né, daqui para amanhã, porque eu vou colocar minhas dúvidas. Vocês vão se dar, não vai ter ninguém tirando nota boa aqui, vai ser horrível. Não vai adiantar nem o que vocês estudaram para essa prova, não vai adiantar nada. Vai ser a prova mais difícil da vida de vocês. E assim foi. No dia seguinte, o professor chegou, ministrou a mesmíssima prova para a turma da manhã e para a turma da noite. Ora, se era o mesmo professor, dando, né, a mesma aula, resolvendo as mesmas questões para as 2 turmas, era de se esperar um resultado parecido, né, para a turma da manhã e para a turma da noite. Ocorre que elas foram sugestionadas de formas diferentes. Então a turma da manhã foi sugestionada de uma maneira positiva, enquanto a turma da noite de uma forma negativa. O resultado refletiu exatamente a sugestão que as turmas haviam recebido. A turma da manhã, né, se saiu super bem na prova, notas boas, notas altas, enquanto a turma da noite, né, teve um resultado super aquém do que podia ser. Então tiraram notas baixas, saíram chateados da prova, achando que a prova foi muito difícil. Tudo era sugestão. Então o Dr. Lozanov realmente constatou de forma experimental que a sugestão que você tem, que você guarda para si, ela tem um impacto fortíssimo na vida da pessoa. Mas fortíssimo, tá certo? Eu, que estou do lado de fora, já passei no concurso, eu olho para as minhas turmas e vejo, olhando para a minha turma, né, um grupo de pessoas que vão ser, né, numa questão de tempo, pouco tempo, vão ser colegas de trabalho, vão passar no concurso, eu tenho certeza. Eu olho e vejo futuros servidores públicos. E muitas vezes os alunos olham para si e ainda não conseguem enxergar isso. Tá certo? Não conseguem enxergar isso. Por quê? Porque muitos, ou talvez até a maioria, né, está sugestionada negativamente. A sugestão que fica guardada, meus amigos, é o que nós chamamos de programação mental. Então, neste exato momento, você, eu, todos nós temos uma programação mental guardada, tá certo? Uma programação mental guardadinha no nosso cérebro. São aquelas, entre aspas, verdades que nós nos impomos, que nós acreditamos ser a verdade para nós. Tudo bem? Então, se é uma verdade guardada na sua cabeça, que você não consegue, por exemplo, aprender contabilidade, aquilo é a sua programação mental hoje, no tocante a essa disciplina. Você se convenceu, você está convencido por A mais B, que todos podem aprender contabilidade, menos você. Você não consegue. É muito difícil, é muito complicado, tá certo? Você acredita na sua programação mental, você se comporta de acordo com ela. Você se comporta de acordo com ela. Você vive de acordo com ela. Tá certo? Por quê? Quem me diz por quê?
Porque ela está guardadinha ali no seu inconsciente. Tá certo? Ela está guardadinha no seu inconsciente. E nós vimos lá num dos primeiros slides que consciente e inconsciente se influenciam mutuamente. Então é como se fosse um círculo, tá certo? Você manda a mensagem para o seu inconsciente e deixa lá guardada. Eu não consigo aprender essa matéria. O inconsciente, mais forte que o consciente, diz assim: ah, então é assim? Você não consegue não? Ótimo, então eu vou ficar lembrando você o tempo inteiro, né? Vou ficar lembrando você o tempo inteiro desta verdade entre aspas, que você não consegue aprender a contabilidade. Tá certo? E você passa a viver de acordo com esta sugestão. Você passa a viver de acordo com esta verdade. Posso dar um exemplo aqui? Deixa eu olhar o próximo slide. Exemplos de sugestão negativa. Professor, eu odeio matemática. Essa frase aqui, eu coloquei, porque ela foi, tal e qual está aqui, professor, eu odeio matemática, ela foi uma frase dita por uma aluna minha de Fortaleza, no dia que eu ia começar a ensinar matemática financeira para essa turma. Era a minha primeira aula para essa turma, primeiro contato que eu tinha com essa turma. Cheguei e tal, me apresentei, dei boa noite, nós vamos começar aqui a falar a respeito de matemática financeira e tal, e antes que eu começasse qualquer coisa, lá do meio da sala, uma menina levantou a mão e disse: professor, eu queria só antes de o senhor começar, eu queria dizer que eu odeio matemática. Então o pessoal ficou assim olhando e eu ri por dentro, né? Aí perguntei: como é o seu nome? Então ela disse, né? Eu vou pedir licença a ela e vou dizer Tâmara, né? Aí eu disse: Tâmara, não é você quem está dizendo isso. Aí ela disse: sou eu sim, professor. Você não, é o seu inconsciente. Aí ela ficou assim sem entender e eu expliquei. Eu expliquei: Tâmara, você passou a odiar matemática na última meia hora, na última semana, no último mês, faz um ano, ou desde que você se entende por gente que você odeia matemática? Ela disse: nunca consegui, professor. Desde que eu sou novinha, desde que comecei no colégio, no primário, eu já fui pegando um abuso, por esta matéria e nunca consegui aprender. E aí tudo aquilo que eu já sabia se confirmou. Ela foi de novinha, passando de uma série para outra, sugestionada negativamente. Pode ser que lá no comecinho, talvez tivesse 7, 8 anos de idade, alguém disse: olha, você não consegue, tá certo? Você é muito lenta, seus coleguinhas já terminaram e você não terminou ainda, tá certo? Então ela já foi, a partir dali, se sugestionando, colocando como verdade para ela, para a vida dela, que ela era fraca em matemática, que ela não conseguia aprender matemática, que ela tinha dificuldade, e criou esse bloqueio. Ela criou esse bloqueio em relação à matemática. Pode ser que no seu caso seja estatística, pode ser que no seu caso seja algum direito, pode ser que no seu caso seja contabilidade. Nós temos aí muitas matérias nos concursos fiscais. Eu estou citando um exemplo aqui da Tâmara em relação à matemática. Então essa turma que eu ministrei esse curso, teve a oportunidade de assistir essa minha palestra, esta mesma palestra que eu estou passando para vocês agora, e eu posso falar para vocês sem nenhum receio que a Tâmara terminou a turma, terminou aquelas aulas, aquele curso, como sendo uma das melhores alunas da turma. Então ela passou de uma aluna que sempre, durante a vida inteira, tinha verdadeira ojeriza à matemática, passou a ser uma aluna que gostava da matéria, tinha prazer em estudar em casa, conseguia resolver as questões com uma maior facilidade. Depois daquele curso, já faz alguns anos, eu soube que ela já passou em algum concurso, e a matemática deixou de ser dificuldade na vida dela, tá certo? Ela seguiu umas dicas que nós vamos já chegar daqui a pouco nos próximos slides. Se você diz: eu jamais vou aprender isso, se você diz isso, se você repete isso para você próprio, você está mandando para o seu inconsciente essa sugestão, só que uma sugestão negativa. O seu cérebro obedece, ele acredita, não existe nada mais obediente do que o cérebro. O que você mandar de mensagem para ele, ele vai ficar repetindo, e ele vai acreditar, e vai para o inconsciente, e o inconsciente passa a alimentar o consciente.
né? De uma forma fortíssima, você passa a viver de acordo com aquela sugestão. Essa matéria é muito difícil, meus amigos, não existe nada tão difícil que você não seja capaz de aprender. O seu cérebro é até ofensivo chamar o cérebro de máquina, né? É ofensivo. É algo tão perfeito e concebido, planejado de uma maneira tão maravilhosa, né, que você nem sonha no potencial e na capacidade que você tem. O nosso cérebro é feito para aprender. O ser humano foi feito para aprender. Quando criança, o bebê tem um prazer imenso em aprender as coisas, em descobrir as coisas, né? Eu pego minha bebê, minhas duas bebês, elas são novinhas, tem 3 anos, tem 2 anos a caçula. Quando ela era bem novinha mesmo, colocava no braço aqui, suponhamos a Maria Clara, com 6 meses, poucos meses, botava ela no braço, ficava brincando aqui acendia, apertava o interruptor, acendia a luz, desligava, acendia, desligava. Ela ria, ela achava o máximo, aquilo para ela era uma descoberta. Se eu apertasse o botãozinho, aparecia a luz. Se eu apertasse de novo, ficava escuro. Aquilo era uma alegria, aquilo para ela era um prazer, porque ela estava aprendendo algo que para ela era novidade. Então a gente é assim, a gente tem um prazer natural em aprender. Só que com o passar do tempo, né, a gente vai sendo sugestionado de formas negativas, isso vai refletindo negativamente, chega no ponto em que você vai perdendo, você acha que vai perdendo o prazer em descobrir as coisas, tá certo? Em descobrir as coisas. Daqui a pouquinho nós damos sequência à nossa conversa.